Retomando, então, para John Locke, no Estado, nós abandonamos o estado de natureza na medida que nós criamos a condição não de geração de propriedade. A propriedade para John Locke, ela é um elemento natural, mas a partir do momento que a gente a artificializa através do dinheiro. Então aí você começa um processo de acumulação. Essa acumulação vai gerar desigualdade e essa desigualdade vai gerar tensão. Para sanar essas tensões, garantindo a liberdade, é que se constitui, então, se faz um pacto e se constitui a sociedade política ou Estado político. Então, nesse sentido, a razão de ser do Estado político reside precisamente na garantia da propriedade. E é desta forma que John Locke, então, está elaborando uma teoria política que cai como uma luva para os interesses da burguesia ascendente, né? Ou seja, o que a burguesia esperava da estruturação política era a garantia dos seus interesses enquanto classe produtiva que acumulava capital. Então, o Estado, como instância que garante o capital, é o elemento fundamental na perspectiva liberal. E isso é que John Locke vai possibilitar, ou seja, John Locke vai legitimar a propriedade privada e vai entender que a razão de ser do Estado é a garantia da propriedade privada. Claro que quando ele trabalha a propriedade é sempre uma ambiguidade, né? Ele está falando da propriedade da vida e da propriedade da liberdade como elementos que nos caracterizam, e está falando da propriedade no sentido propriamente dito de bens materiais e bens materiais acumulados. Então, o Estado ele funciona, para John Locke, a razão de ser, a legitimidade do Estado reside exatamente nesta função de viabilizar a garantia da propriedade e desta forma estabelecer a harmonia social. Ou seja, a harmonia, a convivência social, elas são garantidas pelo Estado na medida que o Estado garanta a propriedade. Então, repare que a lógica toda da compreensão do Estado liberal reside na propriedade. E é nesse sentido que, de certa forma, até hoje, nós somos herdeiros dessa perspectiva. Na medida em que se planetarizou o modo de produção capitalista, na medida que se constituiu uma burguesia em cada país e internacionalmente com poder significativo, a lógica toda do funcionamento do Estado moderno, do Estado contemporâneo, ela reside na garantia da propriedade privada e acima de tudo da propriedade privada acumulada. Então, por isso que o Estado liberal é o Estado liberal que viabiliza, é um Estado, uma estrutura de Estado que viabiliza os interesses da burguesia. E John Locke vai ser, digamos assim, o elemento que vai lançar os fundamentos teóricos, né, desta concepção que tem vigência até hoje. Ora, é importante a gente observar que a partir dessa concepção liberal política que vai se constituindo aos poucos a concepção liberal econômica. Ou seja, a teoria econômica liberal ela não seria possível sem o liberalismo político, ainda que o liberalismo político não se confunda totalmente com o liberalismo econômico. De certa forma, um complementa o outro. Mas é importante a gente fazer essa distinção e observar em que sentido se deu a contribuição de John Locke. John Locke é a principal referência do liberalismo político. Nesse aspecto, ele reconhece como legítimas aquelas características do Estado que viabilizam os interesses de hegemonia da burguesia. É nesse aspecto, portanto, que John Locke não legitima a constituição propriamente de uma teoria econômica liberal. Isso vai caber a Adam Smith, a Ricardo e a outros economistas liberais que vão sucedê-lo, digamos assim, nessa temática do liberalismo. E hoje a gente, pode ser assim, tem vigência no mundo
do neoliberalismo, mas aí é uma outra reflexão que a gente faz mais para frente. Vamos parar por aqui, a gente já volta já já.